Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, paz do Senhor. Como você está? Tudo bem? Manhã de segunda-feira, 4 de novembro, ano 2019. Esse é o seu devocional matutino, Hora de Vencer. Devocional da Palavra de Deus. Nós estivemos aí ausentes por algumas quantas semanas, mas já de volta, já iniciando o mês de novembro com a Palavra de Deus. Louvo o nome do Senhor pela vida de todos vocês, queridos amados, amigos e irmãos da fé, que estiveram orando pela vida do meu esposo, que ainda encontra-se em recuperação, mas graças a Deus, já no nosso lar, já longe, distante do hospital, daquele ambiente, e Deus nos deu vitória. Amém? Queridos, nós estamos hoje iniciando uma nova série. Estamos iniciando uma nova série sobre iniquidade. É isso mesmo, você conhece, você sabe o que é iniquidade? Sabia que a iniquidade, ela é um obstáculo, que ela detém a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas? Bem, estaremos todo esse mês de novembro falando e conhecendo mais sobre ela. E eu quero começar te contando que iniquidade significa aquele que é desviado. Iniquidade é aquilo que é distorcido. A iniquidade é, na verdade, tudo aquilo que se desvia do caminho reto e perfeito de Deus nas nossas vidas. A maldade, também muito próximo da iniquidade, ela é uma semente diabólica da qual toda perversidade, ela se origina aí, na maldade. A iniquidade também, ela opera como um cordão umbilical espiritual que transmite esse DNA espiritual da maldade de uma geração para a seguinte geração. É por isso que iniquidade é um mal que está enraizado e precisa ser cortado pela raiz, porque do contrário vai ser esse cordão umbilical que vai transmitir esse DNA espiritual de uma geração para outra. Você já ouviu histórias de situações, fatalidades, desgraças, males, posturas que elas se repetem de uma geração para outra? Ela passa de avós para pais, pais para filhos, filhos para os seus filhos, e ela alcança netos e bisnetos. Está aí, é a raiz da iniquidade. E é assim que o legado pecaminoso, ele é distorcido do homem e ele é carimbado e transmitido para os seus filhos. Jeremias capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor diz que o pecado de Judá, ele está escrito como um ponteiro de ferro. Sim, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, conhecemos nessa manhã que a iniquidade na Bíblia, ela é chamada de corpo do pecado. A iniquidade é o corpo do pecado. O corpo do pecado, ele se origina no espírito e ele invade a alma, e uma vez invadindo a alma, ele invade o corpo, e é como um lodo, querido, é como um lodo que suja tudo aquilo que alcança. A iniquidade, ela está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual das trevas, e é lá onde o diabo, ele ata as suas maldições que nós herdamos dos nossos antepassados. É aqui que Satanás, então, ele tem direito legal. Você já ouviu falar de procuração? É isso mesmo, o direito legal de poder roubar, de destruir, de matar. A nossa iniquidade, ela nos impede também, nos impede de receber a plenitude das bênçãos de Deus. Essa é a porta que, infelizmente, o diabo ele tem sobre a vida de um ser humano, crente ou inclusive incrédulo. Tá? E é através da iniquidade que o maligno, ele permeia o coração do homem para afligir todo tipo de desejo perverso, de desejo pecaminoso, e ele inflige nisso, através desses desejos perversos, pecaminosos, também conhecidos na Bíblia como lascívia ou como concupiscência. Mas depois de ser transmitida
né, essa herança pelo pecado, agora trata-se de uma força tão irresistível, e é por isso que algumas pessoas, elas não conseguem abandonar algumas posturas, certos tipos de pecado. Depois de transmitida, então, essa herança do mal, ela agora molda a alma a ponto de fazê-la ter, então, sempre atração pelo pecado. O pecado passa a ser tão forte, essa pessoa passa a ser tão atraída pelo pecado que ela já não tem força nem para resistir. O melhor é ceder, porque o atrai por demais. Agora também trata-se de uma força, como eu disse, que ela é tão irresistível, que ela é capaz de levar, inclusive, pessoas boas. É isso mesmo. Você já conheceu alguma pessoa boa, mas que de repente ela tropeça, ela cai, ela erra nas mesmas coisas? Pois é que essa força ela é tão irresistível que é capaz de levar pessoas boas a cometerem as abominações mais terríveis, a cometerem os mais abomináveis pecados. E é por isso que, infelizmente, se nós não trabalharmos, filhos de alcoólatras, depois de certa idade, também começam a ter desejo incontrolável pela bebida. Às vezes são filhos de cristão, às vezes são filhos de pastores, que sem nenhuma razão assim aparente, eles começam a desenvolver tais inclinações pecaminosas. A razão disso? Bem, a razão disso se deve ao fato de que a iniquidade continua com as suas raízes intactas. Tiago, capítulo 1, versículo do 14 ao 15, a palavra do Senhor diz: cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E depois, havendo a concupiscência, o desejo, sendo uma vez ele concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então eu quero concluir te dizendo que o diabo não é o único que interfere na vida do homem através da iniquidade. Deus é alguém que também interfere na iniquidade, mas ele interfere na vida do homem através da iniquidade, julgando. Isso mesmo, uma vez que ela se opõe à justiça divina e causa, constante atrito nessa relação com o Senhor, agora a justiça, como parte da sua essência, ela julga tudo aquilo que se opõe a ela. E o propósito dos juízos de Deus, sabe quais são? Os propósitos dos juízos de Deus, eles servem somente para alinhar todas as coisas com a sua vontade, com a sua justiça. Assim, se existirem então caminhos distorcidos, a justiça divina, como um ato contínuo de Deus, trará provações, tribulações e tantas outras coisas, como um esforço de tão somente alinhar as nossas vidas novamente à pessoa do Senhor. Eu termino lendo Êxodo capítulo 20, versículo 5, a parte B, onde a palavra do Senhor diz: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, diz a palavra do Senhor. O pecado, então, ele é fruto da iniquidade. É uma parte superficial e visível de algo profundamente arraigado no ser humano. O pecado, ele pode ser descrito como galhos de uma árvore, o exterior de uma grande árvore que cresce e que ela fica cada vez mais robusta ao longo das gerações. Mas a iniquidade nessa ilustração da árvore, ela é a raiz. Ela é a raiz onde nós devemos lançar o machado e cortar. A grande maioria dos crentes, eles confessam os seus pecados a Deus, mas eles nunca lhe pedem: remova, Senhor, remova as suas iniquidades, remova. E é por isso que eles continuam
infelizmente, sofrendo as suas consequências, tais como maldições, doenças, divórcios, acidentes, tragédias que não deveriam, queridos, não deveriam ocorrer sob a proteção de um Deus todo-poderoso, da vida daquele que está andando na presença de um Deus tão poderoso. Mas hoje à noite ainda, nós vamos conhecer como é que Deus, então, ele estabelece a diferença entre a iniquidade e o pecado. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, esse foi o nosso devocional matutino, Hora de Vencer, série falando sobre iniquidade. Permitindo, Senhor, eu volto amanhã, pela manhã, também com o nosso estudo, e hoje pela noite, falando um pouco mais para a sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço. Se foi bênção para a tua vida, compartilha em nome de Jesus. Tchau.